Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos em casa ainda, né? Mas logo, logo nós vamos estar juntinhos novamente. Vamos continuar essa semana com a nossa campanha sobre oração. E a história de hoje, nós vamos falar de uma pessoa que também orou a Deus, suplicou a Deus em oração. Já queria agradecer todas as crianças que participaram do desafio da semana passada. Vi que muitos aprenderam, alguns ainda que são pequenos, a mamãe ajudou, mas muitos fizeram o desafio da oração do Pai Nosso. E a tia Lua ficou muito feliz. Essa semana nós estamos comemorando uma data especial. Vocês sabem que data que é? É o Dia dos Pais, é o dia dos nossos papais. Então a história de hoje não poderia ser diferente. Vai contar a história de um grande pai, um exemplo de pai, e que também fez uma oração para Deus para se tornar um bom pai. Então vamos lá para a nossa história? Havia um homem chamado Manoá. Manoá vivia com a sua esposa em uma casinha com o seu rebanho. E Manoá tinha um desejo de ser pai, mas a esposa dele não poderia ter filhos. Naquela época, quem governava o povo de Israel eram os juízes. Não eram reis, são juízes que eram escolhidos, pessoas escolhidas por Deus para governar Israel. Quando não tinha nenhum juiz, Israel virava uma bagunça. E era exatamente o que estava acontecendo. Israel naquela época não tinha nenhum juiz para poder governar. E além disso, ele sentia Manoá e sua esposa muita vergonha, porque naquela época as pessoas que não tinham filhos não eram muito bem vistas na sociedade entre o povo. Um certo dia, a esposa de Manoá estava lá cuidando das ovelhas, quando apareceu para ela um anjo. E esse anjo foi enviado de Deus e falou assim para ela que ela ia gerar um filho e que ele ia ser consagrado o próximo juiz de Israel. Então a esposa de Manoá correu para contar para o seu esposo. Imediatamente Manoá se ajoelhou, se prostrou diante de Deus e orou, replicou e falou: Senhor, eu rogo-te, eu peço para que, se isso for verdade mesmo, que o Senhor envie de novo este anjo para confirmar isso. E eu quero ser um bom pai, então eu preciso perguntar para esse anjo como que eu devo criar o meu filho, qual que vai ser o serviço dele aqui, eu preciso saber de tudo muito certinho. Passado alguns dias, estava lá Manoá e a sua esposa, e Deus escutou a oração de Manoá. Enviou novamente o anjo, que confirmou que sim, que o filho que eles iriam ter, o filho que a mulher de Manoá ia gerar no seu ventre, ia ser o próximo juiz de Israel. Já estava consagrado para isso. Imediatamente Manoá, muito preocupado, falou para o anjo: mas como a gente deve criá-lo? O que nós devemos fazer para ele ser um bom menino, crescer bom, para que ele possa fazer o serviço dele correto? Qual vai ser o serviço dele? E o anjo, então, explicou certinho para Manoá e sua esposa como e tudo isso iria acontecer. Passado, então, 9 meses, nasceu um lindo bebezinho, aquele que era o prometido de Deus. Esse bebê se chama Sansão. Ele, então, seria o próximo juiz de Israel. E conforme Manoá pediu para Deus, ele fez que Sansão crescesse um menino reto, obediente. Ele instruiu o filho dele certinho nos caminhos do Senhor, para que quando ele ficasse moço, ele fosse um bom juiz. Então, a nossa história hoje termina por aqui. E qual a lição que a gente aprendeu com esse pai Manoá? Que ele foi um exemplo de pai. Ele orou, ele fez aquilo que nós estamos aprendendo, a oração. Ele suplicou para Deus, por quê? Porque ele queria ser o quê? Um bom pai. Ele queria ensinar o filho dele, Sansão, a ser uma pessoa boa. Então, que essa história que entre no coração de vocês, mas que vocês possam, nessa semana, assistir junto com o papai de vocês.
para que eles também possam entender qual é o exemplo bom para o seu filho. É um exemplo de um bom pai, como foi Manoá. Então, que você possa nessa semana orar para Deus e pedir para que teu papai também seja assim, como Manoá, um exemplo de pai que o quê? Que ora pela vida da tua família, que ora pelos seus filhos, que quer ter uma criação bom para os seus filhos e que tudo isso possa acontecer da melhor forma possível na sua casa. Amém? Então, para registrar nossa história de hoje, nós vamos aprender este versículo que está lá em Jeremias, capítulo 26, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Da mesma forma que Manoá buscou ao Senhor de todo o coração dele, ele o quê? Achou. Ele achou a resposta que ele precisava. Ele achou a resposta que ele queria. Então que você, criança, possa orar para Deus de todo o teu coração, todo o tempo. Essa semana você ora para Deus para que a sua família, para que o seu papai seja um bom pai, que ele possa instruir a sua família no caminho sempre certo e correto de Cristo. Amém? Então, vamos fazer hoje mais duas atividades que a tia Lu mandou lá no kit. A primeira é essa daqui, que está escrito assim, ó. Meses mais tarde, eles tiveram um lindo bebê e o chamaram de Sansão, ó. Vocês vão pintar bonitinho. E lá no kit que a tia Lu mandou, tem um pedaço de papel crepom. Só que lá é o branquinho. Vocês vão daí depois, ó, fazer bolinha e preencher todo o arco em volta da família de Manoá, certo? A outra atividade é essa daqui, ó. A primeira está escrito, parecido, mas não é igual. Encontre as 7 diferenças entre as figuras abaixo. Essas duas. Ó, uma dica. O que tá faltando é essa daqui. Vou dar mais uma dica. Presta bem atenção. Um erro tá no coqueiro. O outro erro tá no mato. O outro em dois erros tem 2 ovelhinhas. Uma tá aqui na tenda, a outra tá no Sansão e a outra tá aqui no chão. Vamos ver se vocês conseguem? E aqui outra atividade é essa daqui, que está escrito: aonde está o meu pai? O melhor lugar que meu pai deve estar é na presença de Deus, lendo a Bíblia e orando. Então, ó, qual deles é? Tem aqui o pai fazendo as compras? Não. O outro? O pai lendo o jornal? Não. O papai passeando de carro? Não. O papai assistindo a TV? Não. O papai só falando no celular? Também não. Então é o quê? O papai lendo a Bíblia. Pede para a mamãe ajudar vocês a encontrar o caminho aonde o papai de vocês sempre deve estar, certo? E no desafio dessa semana temos um novo desafio, que é este daqui. Vou ler para vocês. Você vai escolher uma família da igreja e vai orar por ela. Fale para nós qual a família que você escolheu orar e por quê. Ó, certo? Então, o desafio dessa semana, vocês vão ter que escolher alguma família da igreja. Coloca lá no grupo do WhatsApp lá das mamães. Ah, tia Lu, eu escolhi orar pela família da Valentina. Então, coloca lá. Por quê? Ah, por causa disso, disso. Ah, tia Lu, eu escolhi orar para a família do Miguel e do Gabriel, dos irmãozinhos. Ah, por quê? Ah, por isso. Então, eu quero que todo mundo participe desse desafio. E igual foi o desafio da oração do Pai Nosso, quero vocês sempre ativos aqui nas nossas aulas, certo? Então, que nessa semana do Dia dos Pais, você, filho, você possa ficar mais com o seu papai, dá um abraço gostoso, um beijo carinhoso, fale quanto você ama ele, aproveita cada segundinho, porque tem muita criança que não tem, sabia? Papai e mamãe do lado, e vocês têm o privilégio de ter. Então aproveite cada minutinho ao lado do seu papai nessa data tão especial. Para todos os pais, um feliz Dia dos Pais, em nome de toda a Igreja Tabernáculo de Adoração. E semana que vem a gente volta
com mais uma história, mais um ensinamento sobre a nossa campanha deste mês sobre oração, que é uma coisa muito importante que a gente nunca pode deixar de fazer, as nossas orações, certo? Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.